Atenção, chamando Newton César. Aqui estou respondendo ao chamado, senha e contrassenha. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Então vamos lá, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 93. Já? Uau! Daqui a pouco a gente vai chegar no 100. Não bolei como o 100º episódio. Tem que bolar algum tema interessante, cara. Era legal, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Virá. O tema de hoje é a egrégora como estado mental. A gente precisa fazer uma coleção dos seus títulos, porque é genial, cara. A gente fala, títulos de meditação, cada um deles vale uma meditação, cara. Então, cara, e às vezes é difícil achar, né? Às vezes, né? Sempre é, não é que às vezes, sempre é difícil achar uma frase, né? Um título que seja chamativo, que faça jus ao conteúdo, né? E que seja fácil de lembrar, enfim, dá um trabalho dos diabos, mas enquanto a gente tiver criatividade, vamos continuar. Mas, cara, é interessante porque, assim, eu acho que nos meios esotéricos, pelo menos, né, a questão da egrégora é sempre mencionada, né, vez ou outra, né, dependendo do ambiente, né, vamos manter a egrégora no nível adequado, né, ou seja, se está num lugar onde parece que as coisas não estão muito a favor de uma harmonia ou de uma certa ordem, né, é porque a egrégora não está muito bem equilibrada, enfim, sempre a gente ouve falar a respeito dessas coisas, mas o interessante é, se a gente partir da perspectiva de que a consciência ela é fundamental, ela se encontra no substrato de todo o universo físico, né? Ou seja, antecede a toda a existência da matéria, pode ser que haja aí uma certa conexão, né, entre os estados mentais, que são os transpessoais, e a conexão das mentes dissociadas desses estados mentais transpessoais também se intercalando, né? Havendo aí uma permeabilidade com pontos de escape e pontos de penetrabilidade desses fatores coletivos e individuais, né? Que façam essas trocas constantemente, porque é da própria dinâmica da mente, né? Fazer essas associações e essas dissociações constantes. Então, a minha especulação vai ao encontro justamente disso. Até que ponto, então, determinados locais possuem, de fato, o que se chama de egrégora, né, mas como uma forma de acúmulo de tensões, de estados mentais em determinadas condições geográficas, e, em contraposição também, regiões onde a natureza ali permanece intocada, ou onde há uma certa harmonia física mesmo, né, do reino natural ali presente, como parques, sei lá, situações onde haja uma confluência em relação ao fluxo da natureza, né? Onde há o ponto de vista contrário, ou, na verdade, a percepção contrária, né? De que ali é um ambiente harmônico, um ambiente que transmite paz, tranquilidade, né? Apelando também, inclusive, para tradições antigas, como a própria jardinagem japonesa, né? Como aqueles jardins japoneses, que possuem uma intenção, é intencional eles colocarem as coisas em determinadas circunstâncias, né? Com vistas a promover esses estados mentais mais tranquilos, mais contemplativos, mais introspectivos, né? Então, de que forma essa questão, essa troca do ambiente, do que está sendo ali vivenciado no ambiente, vai corresponder com os estados mentais e vice-versa, né? Como o estado mental vai contribuir para o caos naquela área ou a paz naquele determinado local, né? Templos também, a gente poderia especular a respeito disso. Então, parece que aquilo que no primeiro momento parece simplista demais, né, esotérico demais para o nosso gosto pessoal, por exemplo, e até misticóide, agora também no sentido pejorativo, ao se considerar a mente no substrato de tudo, parece que as coisas não são assim tão difíceis de serem consideradas, embora o nome eu acho que já seja desgastado, né, como é muito utilizado de maneira, inclusive, sem critério, acaba que esse nome egrégora fica, enfim, um pouco aquém do meu gosto pessoal, né? E aquém também daquela ideia da nossa busca por neutralidade das palavras, né? Mas eu não encontrei outra palavra melhor para definir isso, então resolvi colocá-la aí, né? Então a ideia gira mais ou menos em torno disso. Feng Shui ou Feng Shui, não sei como é que se pronuncia adequadamente também, seria uma outra tentativa da filosofia chinesa de se compor os objetos ou a realidade em determinados locais de forma a que a mente reaja de uma determinada maneira em relação àqueles objetos.
consciência está em tudo, inclusive no mundo físico, então as coisas passam a fazer mais sentido a partir daí, né? Então é mais ou menos em relação a isso que eu queria conversar contigo e já queria passar para você para fazer as suas primeiras considerações. Não, muito bom. Esse resumo foi genial. Eu concordo com você. Eu nunca tinha ouvido falar do termo antes de entrar nessa nossa série espiritualista e sempre gozado, você estava te ouvindo agora, sempre foi associado com tradições, com religiões e seitas e tal. E eu acho que etimologicamente, vou intuir agora, não busquei, mas deve ter a ver com lugares fechados, ou talvez mais abertos, mas com emanações e tal, né? Duas coisas me vieram à mente ouvindo você falar. Fora desse ambiente, a gente usa outras palavras que mais ou menos dão sentido similar, mas em outro contexto. Exemplo, quantas vezes a gente entra num lugar e fala, puxa, o clima aqui está pesado. Quantas empresas você chega, putz, mas aqui é legal, sabe? Dá para sentir isso. Não precisa ser um grande sensitivo para saber. Eu tive numa empresa, dava aula numa empresa que estava no mesmo andar onde o Google estava. Era entrar no hall, pelo layout, você já sentia que era outra coisa. Mesmo entre dois, estava no andar de cima tinha um escritório de advocacia, no outro um banco, era completamente diferente. Basta você sair do elevador que era comum a todos, né? E a gente vê muito isso, né? Puxa, o ambiente está pesado. A gente chega numa reunião, em algum lugar, está pesado ou não. E outra coisa que me ocorreu, olha só, a ciência não usa a palavra campo, de certa maneira, para dizer, olha, existe uma interação não física, não material, e que une objetos e sensações e outras coisas. De certa maneira, é isso também, né? E eu fiquei pensando, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Experiências pessoais que eu estava vendo aqui, e quem foi? Quem vai para um lugar que foi um campo nazista? Mesmo isso já tendo acontecido, um campo de concentração nazista, mesmo tendo sido terminado há 70 anos, vai lá, você sente uma carga pesada, mesmo com o grande afluxo de turistas, uma série de coisas, que isso influi também, dilui bastante também. Mas tem tudo a ver. Com relação à parte da mente, eu acho que você tocou num assunto super legal e super sensível. A gente está sempre emanando, mesmo que a gente não fala, a gente está sempre emanando ondas mentais e pensando o tempo inteiro. É claro que vai gerar esses campos ao redor da gente, agradáveis e não agradáveis. Mal e porcamente colocando esses conceitos que a gente é sempre relativistas. Positivos e negativos, que podem mudar. Você falou do Feng Shui, eu não me lembro exatamente como pronuncia, apesar de eu ter feito o prefácio de um livro sobre isso, um prefácio genial do Marcos Murakami, e os jardins japoneses e outras tantas atividades, iniciativas que as pessoas usam para limpar ou ordenar ambientes, né? Ambiente, a pessoa e as pessoas que o ocupam têm uma relação direta e bionívoca o tempo todo. Né? Certeza que tem, certeza. Não, exatamente. E até para não esquecer também aqui de mencionar a respeito do papel dos jardins renascentistas, também que é um excelente exemplo em relação a isso, e também da arquitetura, né, de como que a arquitetura também é pensada, não diretamente ou partindo desse princípio que nós estamos partindo, mas sabe-se muito bem que o ambiente influencia as pessoas que estão dentro dele. Né? Então, a arquitetura tem muito a ver com isso também. Mas eu ia mencionar uma outra coisa ainda, que era a nossa relação com determinados ambientes, e agora a coisa fica mais ampla. Então, eu não sei, eu posso mencionar isso agora, a gente pincela primeiro esses dois exemplos dos jardins renascentistas e depois da arquitetura, e depois a gente passa para ele, que é a questão dos ambientes naturais abertos. Né? Então, por exemplo, Itatiaia, lá quando a gente sai a campo, lá em São José do Buriti, em outros locais onde que parece que muda completamente a dinâmica, apesar de ambos serem naturais, mas há algo ali diferente, né? Os Andes, né? Por exemplo, você visita os Andes, né? Deserto do Atacama, enfim, outros locais onde que parece que vai mudando, né? É perceptível isso, embora, mais uma vez, seja difícil encontrar as palavras adequadas para expressar o que está sendo sentido, né? Então, o que você acha? Vamos partir primeiro para o mais fácil, depois a gente vai para o mais difícil? Você toca a bola, eu vou atrás. Você levanta, eu corto. Vamos lá. Legal, cara. Acho que um outro exemplo, além dos jardins japoneses, eu não sei por que razão, isso me interessa, mas certos jardins, principalmente esse da época da renascentista, me chamam muito a atenção. Com aquelas estátuas gregas, os jardins italianos que estão ali na beira, se encontram ali na beira do Mediterrâneo, me chamam muito a atenção. E até documentários que eu já vi no Netflix,
do Monte Dom, lá, não sei se você conhece os jardins. Ele vai viajando por vários lugares e ele vai apresentando esses jardins, né? E esses em particular, assim, na beira do Mediterrâneo, não sei por que razão, me chamou muita atenção e eu fico fascinado com aquilo, né? Mas eu acho que o modelo renascentista, por exemplo, né, que, lógico, né, o berço desse movimento foi na Itália, de você voltar, ou ter esse retorno, ou esse movimento em relação ao homem, né, a importância do homem, das artes, da criatividade, né, essa noção do belo também, se expressando de forma a estar entrelaçado com a natureza, né? Então você tem aqueles jardins enormes, né, com formas geométricas, né, e plantas colocadas exatamente em determinados lugares para provocar certas sensações. Acho que também vai ao encontro nesse sentido de que meio que ordena o pensamento, né, ou auxilia você a ficar numa posição mais contemplativa, mais observadora, né? E então, cara, eu acho que tem tudo a ver e acaba fornecendo uma egrégora ou um tipo de pensamento que vai além do seu, né, que ele é de nível transpessoal, que as pessoas que passam por ali também acabam pegando, mesmo que não tenham grandes poderes sensitivos, acabam pegando um pouco desse tipo de sensação e levam consigo desses lugares e ficam com elas por um determinado tempo, né? Não sei se você tem esse mesmo tipo de percepção. Eu acho que todos nós somos influenciados, mesmo que não percebamos. Qualquer lugar. Diria mais, vou abusar. Todo e qualquer lugar tem a sua egrégora. Se ela é mais ou menos potencial, ou potente, ou forte, isso a gente pode discutir. Esse exemplo é ótimo de um grupo, de um período específico da história da humanidade europeia. Você falou dos jardins japoneses. Enquanto eu te ouvia, a própria Grécia, 2000 anos antes, tinha as suas construções de jardins também elaborados. Muitas construções pétreas. Na América, na Europa, o lugar inteiro também tem lugares que juntavam pedra com natureza, com plantas. A China tem uma série de outras coisas. Não é por acaso que a gente está sempre trabalhando. É bom expandir isso. A gente, humanidade, está sempre trabalhando ambiente e quem vive nele, de certa maneira, buscando essa harmonia. Algumas pessoas parecem que conseguem perceber isso e conseguem harmonizar esse tipo de coisa para o bem comum. O mais legal é que é para o bem comum. Mesmo quando eram pagos, pessoas pagas por mecenas para fazer uma coisa específica, geralmente esses mecenas abriam para todos também. Cedo ou tarde abriam para todos. E é para a humanidade, né? O que são as mandalas também, de certa maneira? As mandalas não só de papel, mas aquelas que são construídas no chão e tal. A gente vai abrindo o leque e vai vendo quanta coisa bacana tem em ambientes fechados e abertos, né, cara? É bem interessante isso. Sempre nessa busca da harmonia, né? Exato. E a arquitetura também, né, por outro lado, acho que ele acaba pensando isso também, né, pensando nos moradores ou nas pessoas que frequentarão aquele lugar, se for um lugar público, por exemplo, né, de fornecer ali um ideal de circulação, né, ou uma ideia de ambientação agradável, que seja bom estar ali, né. A arquitetura tem isso por princípio, né, de fornecer essas bases e dar ali uma ambientação que seja adequada para um evento especial ou por uma destinação específica que aquele ambiente vai ter, se for de natureza pública, se for de natureza privada, simplesmente uma casa, vai depender também muito o quê? Da personalidade das pessoas que estão, né, ali pagando para aquele arquiteto para fazer uma casa de acordo com as expectativas das pessoas que morarão lá dentro. Então, cara, é bem complexo esse negócio e é mais um indicativo para mim de que realmente uma coisa está vinculada à outra, né? O estado de mente com o estado do ambiente e vice-versa, né? As coisas se influenciam mutuamente. E você falou agora, mesmo aqueles que são encomendados, pagos, os genuínos, são várias as entrevistas entre cliente e profissional, até que um consiga captar as ideias do outro para conseguir transpassar aquilo para a obra em si. Genial. E é mais interessante isso, quando a gente vê isso no âmbito coletivo, que é mais legal, né? Os jardins, como você falou, as construções para grandes espetáculos, templos, teatros e outras coisas desse naipe que prevêem grande número de pessoas tendo acesso àquilo. Isso é muito legal. Independentemente de como elas vão chegar, cada uma no seu sentido, cada uma com a sua egrégora pessoal, lá dentro serão afetadas diretamente por isso. E quem não sente isso, né? É normal um silêncio num templo, é normal as pessoas se curvarem, né? É natural, não precisa nem pedir às vezes, né? É bem interessante isso, cara.
bem legal. Legal, e o contrário também é verdadeiro, né? Em quantos ambientes que a gente adentra e fala, meu Deus do céu, a gente poderia até especular a respeito, por exemplo, naquilo que se ficou popularmente conhecido como, né, casas mal assombradas, por exemplo, né? O quanto que de pesado você sente, e é incômodo estar num lugar assim, né? Prisões, presídios, né? Lógico que existe o aspecto físico que ele é imediato, né? Ou seja, tem paredes ali rachadas, construções muito antigas, isso já nos passa uma imagem que não nos passa uma ideia de algo harmônico, né? Mas a coisa vai além, porque se fosse apenas o físico, por exemplo, você vai em ruínas lá na Grécia, por exemplo, está tudo ruindo, né? Tudo aos pedaços, mas você não tem a mesma sensação, né, de uma coisa pesada, uma coisa necessariamente ruim. Ao passo que certos locais você fala, meu Deus do céu, eu quero sair daqui o mais rápido possível, porque não está legal. Bem colocado. Você usou um termo no começo que eu acho que reflete bem isso daí. A gente consegue perceber tensões, né? Tem lugares que tem uma tensão forte. Criminalidade, massacres, pessoas sofrendo, sofrimento, para fazer um link com o nosso papo passado, onde houve muito sofrimento, é complicado limpar, é complicado, mesmo anos e anos depois, às vezes é complicado limpar, né? E quem tem percepção, pega numa boa, né? E aí você tem essa questão de que depois você sente um alívio, né? Tanto é que após sair desses locais, demora até um pouquinho, dependendo da ambientação que você tem ou não, mas você volta, depois você volta ao seu estado normal, né? Não precisa muito, cara, sonhos, pesadelos, né? Você, quando acorda de um pesadelo repentinamente, demora um pouquinho para aquilo ser diluído. Você fica com aquela sensação ruim ainda por algum tempo, né? Quando você estiver acordado, depois, ao longo do dia, você vai esquecendo, né? Ainda bem, né? Esse aspecto muito bem-vindo da dissociação, né? Porque se você ficasse com esse negócio o tempo todo contigo, pelo amor de Deus. Então, é um aspecto da dissociação que eu acho que é muito bom, né? De se esquecer de certas coisas, porque não é legal carregar. Tem muito a ver com uma vivência intensa no momento, durante a permanência nesse ambiente, e a distância dele tende a diluir, né? Tende a diluir, que é compreensível. Usando a parte científica, você está longe do campo, a influência do campo sobre você diminui. Ah, mas então por que a gente não fica longe da gravidade? A gente nunca está longe da gravidade. Enquanto estivermos no planeta Terra, sempre estaremos presos ao campo gravitacional. Exato, mas você vê que aos poucos isso, aquela ideia original de egrégor, que parecia ser simplista, passa a ter mais substância, cara. Passa a ficar mais consistente, né? Porque uma olhada mais profunda, né, e fazendo essas analogias, acaba nos colocando nessa posição, embora, obviamente, né, tenham certos exageros aí que eu acho que precisam ser bem salientados. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é reconhecível e também nos mostra o nosso ideal por viver, por exemplo, em cidades, grandes metrópoles, por exemplo, né, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. Cada cidade, eu acho que possui a sua natureza energética, que é o mote desse tema hoje aqui, que é mental, né? A sua natureza mental coletiva, digamos assim. Mas há uma tendência das grandes metrópoles também a aglutinar o quê? Muita atenção, porque a competição nessas grandes metrópoles é muito acirrada, né? O individualismo impera, e eu acho que cidades onde buscam ter mais parques, mais ambientes coletivos, onde a natureza penetre, elas tendem a ter menos tensões do que aqueles onde o cimento e o asfalto prevalecem, né, cara? Eu acho que também tem esse aspecto interessante a ser explorado. Bem colocado, bem colocado. E eu gosto muito de cidades e tal, elas todas têm personalidade próprias, cada uma delas. E tem muito a ver com a razão pela qual foi escolhido aquele lugar para começar. Cada uma tem a sua história, né? E depois como ela foi construída, que tipos de conflitos ocorreram por ali, como é que foi aquele processo de imigração, tudo conta. E é impressionante. E essa parte de saber lidar bem ou mal com a natureza em si é fundamental. E é uma das soluções problemas que a maioria de nós tem que estar lidando hoje no mundo, porque já percebemos que sem isso a gente não vai para muito lugar. Daqui a pouco nós vamos falar também da egrégora planetária. Nós vamos ter que chegar lá também, que vai ser bem interessante. Mas é interessante também, se há essa atenção, né, em relação a essas coisas, talvez a gente fique um pouco mais preparado, né, ao ter que, por exemplo, se você mora no interior, tiver que ir para uma cidade maior,
nem que seja temporariamente, ou para deixar ficar mais atento ao que está ocorrendo aqui. Então, você também acaba virando joguete de certas condições mentais que afetem a sua, se você não tivesse atento em relação a isso, né? Eu acho bem colocado. Mas, de novo, que interessante, eu acho que você foi muito feliz em usar o termo tensão, porque ele tem outras conotações e, em vários graus, a gente está sempre passando por isso, né? Uma maior ou uma menor tensão de como a gente lida com cada um desses campos. Mesmo durante a vida, eu e você, às vezes a gente vai para vários lugares diferentes, percebe que os lugares são diferentes. Os próprios lugares em si, fechados ou abertos, as cidades são diferentes. Daqui a pouco nós vamos falar de práticas de campo em outros lugares. Mesmo a natureza em si, ela não é a mesma coisa. Ela não é a mesma coisa, mesmo na mesma cidade. Parques da mesma cidade são diferentes. Os parques são diferentes na mesma cidade, né? Como se cada um tivesse a sua personalidade, a sua egrégora bem definida. Às vezes frequentado pelas mesmas pessoas, às vezes frequentado por pessoas diferentes. Tem gente que nunca vai para determinado parque e outras só vão para outro. Né? Sim. Tudo conta. Mas é interessante que você mencionou agora em relação à natureza, essas diferenças dependendo do lugar, e aí eu acho que a gente já poderia entrar, então, nessa seara, que é as diferenças naturais, né? Tudo bem, eu usei a atenção, que eu acho que a atenção está muito vinculada a questões que vamos dar um nome aqui bem capenga, mas é um nome que me ocorre no momento, que é estados mentais mais negativos, estados mentais que tendem à desordem ou ao caos. De estarem vinculados à humanidade, né, ao ser humano, às criaturas mais inteligentes entre aspas, e a falta de tensão a algo mais relacionado à natureza em si, porque é mais velha, porque é a origem de tudo, onde há um fluxo ali onde as coisas ocorrem, embora eu reconheça que, apesar de no campo natural ou no ambiente natural não haver essa tensão, há maiores e menores, ou talvez, como eu posso explicar isso? Cara, eu vou tentar evitar, não sei se vou conseguir, mas enfim, campo de energia, eu não queria usar esse, mas um campo de energia mais agressivo e menos agressivo, né? Então, por exemplo, eu sinto isso muito forte num ambiente onde haja montanhas. Itatiaia, por exemplo, eu acho mais agressivo. É a palavra inadequada, mas forte, digamos assim, né? Eu sinto que é um ambiente mais forte e me passa uma ideia de algo mais solene, que a montanha, não sei por que, causa esse efeito em mim. Pode ser que tenha gente que vai, não sinta absolutamente nada, mas esse efeito ele é causado em mim. Algo mais solene, mais, não sei se é porque é muito antigo, né? Se o passado geológico ali, ele acaba se apresentando dessa forma, né? Você foi para os Andes, você pode falar até melhor do que eu, se você não se sente assim também, dependendo do lugar que você vai. Mas eu sinto essa diferença, comparado com, por exemplo, um ambiente natural onde esteja longe das montanhas, onde você sente também ali uma harmonia, mas a harmonia parece que menos agressiva, mais acolhedora, digamos assim. Não sei se você sente algo do tipo. Concordo. Bom, a biofilia, quer dizer, estar perto da natureza nos acalma em geral, nos faz bem às pessoas em geral. Tem estudos recentes que é bem interessante. Pessoas que são urbanoides, viveram sempre na cidade, às vezes estranham a natureza por não ter convivido com ela. Tem muita gente que nunca viu uma vaca, né? É incrível, né? Só viu pelo vídeo, nunca esteve cara a cara. Mas normalmente a gente se sente à vontade melhor na biofilia porque de lá viemos, né? Passamos 2 milhões de anos desde que descemos das árvores e começamos a caminhar e até agora estivemos ali. Agora, tem lugares que eu acho que você estava falando que são, você usou o termo agressivo, eu vou usar o termo raiz, são mais ou menos raiz, assim, são mais puros, menos tocados, mais autênticos ainda. Aí a gente sente mesmo, né, a força da natureza. Eu concordo, os Andes, mesmo na parte, porque os Andes tem parte de neve, tem parte de floresta, montanha, uma série de coisas. Outra coisa que eu percebi, a Amazônia é uma coisa completamente diferente do que a Mata Atlântica aqui e tal. Você não está acostumado ali, você é devorado vivo pelos mosquitos se você não está preparado. E incomoda, porque chama muito a atenção, né? A gente não está preparado para isso. Ao passo que quem nasceu lá e vive lá, está em casa, vive à vontade.
olha como esse mundo é legal. Geograficamente, como são diferentes os lugares, como a gente foi conseguindo se adaptar como humanidade, entendendo ou não, explorando cada um deles com mais ou menos inteligência, preservando alguns e detonando outros de maneira, algumas irreversíveis, né? E agora a gente consegue perceber, segunda década do século XXI, que em alguns momentos, em alguns lugares, passamos a mão, fomos demais, precisamos disso para nosso bem viver, criamos coisas artificiais que reproduzam esses ambientes, sons, cores, uma série de coisas que a gente está sentindo falta. Parênteses aqui, não é à toa que a maioria dos filmes de ficção científica distópicos são cinza, sem verde, a gente lamentando toda uma destruição que a gente não conseguiu colocar, que é falta justamente disso. E o clima é pesado, a egrégora é sempre pesada, de destruição e de fim de mundo. Fecha parênteses. Ainda não chegamos lá, nós e todo mundo que está ouvindo aqui, nós vamos contribuir para que isso não aconteça. Mas concordo contigo, praias também são mais tranquilas, da ideia de uma coisa mais suave, mais tranquila, praia com natureza, com verde, é diferente de montanha ali, no nada. Tal. Mas também, as pessoas se sentem mais ou menos à vontade, depende de cada uma também. Depende pra caramba, né? Mas acho que o que é legal da praia também é que as ondas nos dão a ideia de ritmo, né? Vai e volta, e isso vai causando, dependendo da situação, uma espécie de transe, né? E é interessante, assim, como que essas coisas se interrelacionam nos estados mentais, né? Então, se uma pessoa perturbada vai a um lugar como esse, por exemplo, ela vai com o estado mental dela, com aquela nuvenzinha, né? E não vai adiantar nada, porque assim, ela está tão contaminada pelos seus próprios pensamentos que ela pode estar num ambiente natural, e eu acho que isso explica muito, não tudo, tá? Mas muito das depredações que ocorrem em locais assim, porque a pessoa, ela é incapaz de sentir o que está no entorno dela, porque ela está muito ocupada com seus próprios pensamentos, e ela é incapaz de enxergar o valor daquilo, né? Esse problema é fundamental, esse ensimesmado, né? Esse egocentrismo que vê o exterior como algo a ser explorado, detona muito. Você está falando dos estados mentais, olha que interessante, pensando em praias e tal, de onde vem a expressão lunático? Uma pessoa que sente os efeitos da lua, expira e sai e tal. Está sempre olhando para cima, né? E não está prestando atenção aqui. Verdade. Mas... muito legal. Mas aqui é interessante, mesmo em Itatiaia, que era um local que a gente fazia acampamentos, né, direto ali no entorno, né, do parque, o IBAMA foi obrigado a fechar as atividades de acampamento por ali, porque tinha gente que, né, estava realmente metendo os pés pelas mãos e depredando o local, enfim. Então, vou pegar já esse gancho. Historicamente, vou chutar agora porque eu não tenho dados concretos, mas alguns eu tenho. Muitos lugares que foram escolhidos para serem construídos templos, agora e antigos, não foram por acaso. Eu lembro quando eu estudei lá, Stonehenge, e pode ver, perto de Stonehenge, os primeiros agroglifos começaram a aparecer por aquela região, templos do lado do leste, budistas, taoístas, todos eles não são por acaso que aconteceram ali. A lenda dos Incas, saíram lá, Manco Cápac, Mamaoque, saíram do Titicaca, foram caminhando e clavaram, aqui vai ser o centro do mundo, o umbigo do mundo, Cusco. Então, não foi à toa, é um lugar, tem muitas lendas, muitos contos, em que alguns lugares foram escolhidos a dedo para serem pontos de intersecção, pontos de veneração, pontos de agrupamentos humanos. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Vamos entrar na seara do contato extraterrestre, dos contatos? 8 em 10 das áreas foram marcadas, escolhidas pelas criaturas, não pelos terrestres aqui. Exato. Especificamente o grupo Rama, quem escolheu no dia 22 de janeiro de 74, foram eles que marcaram o lugar no deserto. E depois mostraram muito claro, a base fica aqui na frente. Mostraram lá, a base fica aqui na frente. Todo mundo esquece. Tem até um ecograma, uma foto do ecograma, mostrando uma nave do Carlos Belevan, uma nave deitada no fundo do oceano, feita por um barco lá. Mostrou que a base estava ali na frente. E elas saíam, não veio de fora, saíram do mar e faziam a prática de campo com o pessoal lá de Tilca. Tilca foi assim. Argentina,
O Capilla del Monte foi assim, onde está morando hoje o Ricardo Gonzalez, ali naquela região. Uruguai, Monte... Daqui a pouco eu vou lembrar. Cerro Colorado foi assim. E aqui no Brasil, Carlos Paz, segundo eu conversei com ele, uma comunicação no começo da década de 80 para ele ir para Itatiaia. Ele foi sozinho em 84, 85, olhou lá o lugar, voltou depois, e a partir de 86 os grupos começaram a ir lá. E aí tem uma coisa muito interessante que depois a gente pode explorar se você quiser. Tem a escolha dos caras, lá já era um local de avistamento. Isso historicamente você vê as pessoas comentando. Então, já havia um cruze ali de OVNIs, vamos colocar. E 86, 96, 36 anos de gente indo lá mensalmente, anualmente, duas egrégoras começaram a se juntar ali. Imagina, o que vem de cima e o que vem de baixo. Imagina a potência que é aquilo ali. Aquele lugar específico, aquilo ali. Como foi formado e como foi lapidado por todos nós que fomos lá durante décadas. Já são décadas, cara, indo lá. E lá com a natureza agora recuperada também. Isso. Né? É impressionante. E basta chegar lá. Você viu isso? Basta chegar lá e já sente. Caramba, isso aqui é uma potência. É uma potência. Né? Bom, cara, Puta, pior que agora você estava conversando comigo aqui, várias coisas vieram na minha mente em relação a isso. Bom, o primeiro aspecto acho que é importante a gente analisar estamos falando dentro do histórico da missão Rama, mas também na ufologia em geral, é de comum conhecimento de que existem áreas onde há uma maior evidência, né, uma maior ocorrência desses fenômenos, né, do que outros. Isso sempre foi assim, né? Então, não é apenas um fenômeno circunscrito à missão Rama como um todo, mas no campo da ufologia em geral existem realmente certos lugares onde há maior incidência. Então, não tem como a gente virar para isso. Lembra na década de 50, 60, o Aimé Michel, um pesquisador fenomenólogo francês, desenhou as linhas leis ou as linhas ortotênicas, onde os avistamentos eram feitos. E ele desenhava na França, onde ele estava mostrando, depois ele abriu para a Europa, linhas em que os OVNIs passavam em linhas fazendo perfeitamente. Então, havia pontos específicos e eram cruzados, e eles faziam intersecção ou não. Isso no mundo inteiro. Todas as áreas que tem pesquisa avançada têm áreas mais frequentadas do que outras. Exatamente. Então, a gente pode pensar também nesses lugares, né, porque as pessoas, se uma coisa não puxa a outra, né? Então, tem a maior incidência, maiores pessoas vão a esses lugares com essas intenções especificamente, contribuem para que aquela egrégora se mantenha, ou seja reforçada, ou até piorem, né? Com o tempo, que eu acho que, de uma certa maneira, foi o que ocorreu com São Tomé das Letras, por exemplo. Quando eu fui para lá algumas vezes, não achei tão legal mais, assim, sabe? A energia me pareceu já mais deturpada, já meio que desordenada, mas é porque eu acho que como virou um ponto turístico muito movimentado, né? Fica difícil você manter um ambiente ou uma ambientação assim mais adequada, né? Também tem esse aspecto que infelizmente acho que ocorre também. Tem. Eu acho que São Tomé é belo exemplo. Eu também estive lá, não gostei. Eu já tive uma experiência interessante, não gostei. E outro lugar que eu percebi isso, onde o afluxo de turistas é tão grande que virou uma casa da mãe Joana, com perdão da expressão, é Jerusalém. Jerusalém. Que loucura aquilo. Loucura, tem de tudo. Tudo. O que você menos sente ali é Jesus. Uma loucura. Porque você não tem como controlar, né? Muita gente, né, cara? Muita gente entrando e saindo, fica coisa realmente difícil. Toda uma expectativa com um monte de coisas, Não, e é muita gente durante 2000 anos. A gente pode também pensar lugares aqui mais perto, por exemplo, como por exemplo a Aparecida do Norte, que tem uma grande movimentação de gente também, mas pessoas predominantemente católicas, né, cristãs, que também podem influenciar de maneira aquilo está transbordando o cristianismo, entre aspas, né, porque são pessoas mais ou menos afins ou com fé em determinada religião, em determinados aspectos ali, que borbulham, que transbordem, né, dessas mentes individuais, influenciando essa egrégora local. O outro lado, eu ainda não tive a chance. Acho que não vou ter nessa encarnação. O que será Meca? Meca. Na época do Hajj, o pessoal lá circulando a Kaaba lá. Uma loucura. Isso é uma loucura. É muito louco ver aquilo, né?
E por outro lado, tem também um lugar, parece que na Tailândia, que é um templo budista, que foi feito de não sei quantos mil Budas dourados, e eles anualmente se encontram lá, não vou lembrar, não é um nome difícil, cara, não vou lembrar agora, mas que eu vi no documentário que passou, qual que era, que era Will Smith, que apresentava no Netflix também, eu vi, e, cara, é um lugar lindíssimo, né? E à noite eles acendem aquelas lamparinas, fica lindo aquilo lá, deve ser uma coisa fantástica, mas também você vê já com um aspecto mais introspectivo e menos externalizado, né, por exemplo, né, mais contemplativo. Então, cara, acho que essas coisas se misturam, né, então fica cada vez mais complicado você separar a mente coletiva, né, da mente individual, né, o aspecto do inconsciente coletivo e o consciente pessoal, essas coisas se mesclam, né, e uma influencia a outra de forma interconectada, né? É difícil saber onde termina uma coisa e onde começa a outra. Então, eu acho que o que a gente pode, talvez, concluir ou consensuar é quase que fato que existe esse campo. Esses campos existem, ponto, né? Se são mais ou menos permeáveis, a gente pode discutir. Quanto cada um consegue sentir ali e influenciar aquele campo é outra história, mas eles existem. Por quê? Porque nós estamos ali com tudo. Vamos colocar a mente como principal veículo de influência não material nesses campos. E quanto cada um se permite ser influenciado e influenciar também vai de cada um. Mas que é inegável que influencia e é influenciado por todo mundo que está ali, sem dúvida. Sem dúvida. E agora, né, tentando aqui fazer a ponte com o que seria, por exemplo, a egrégora planetária, né, cara? E que fica... Como é que fica isso, né, cara? Fascinante. Isso é que é legal. Isso é que é o mais louco de tudo, cara. Porque tem que ter. Tem que ter. Se tem numa escala menor, por que não estender isso para uma escala maior, né, cara? Então, fica realmente complicado. No seu todo, como é que estaria isso, né, cara? Entendi. E outra, eu acho que existem momentos e momentos. Você pegar o planeta Terra, sei lá, 4 mil anos atrás era uma coisa, há 10 milhões de anos atrás era outra, 65 milhões na época dos dinossauros, um pouquinho antes, né? Sacanagem, peguei justamente na hora que caiu o asteroide. 68 milhões de anos atrás. Deveria ser uma outra coisa. Antes da gente chegar, antes do ser humano chegar e começar a interferir diretamente, devia ser uma coisa mais, digamos assim, harmônica, mais de acordo com que... dá até para prever mais ou menos... Prever. Nunca se dá para prever, mas dá para mais ou menos... Acho que harmônica é o melhor termo, né? Mas depois que a gente entra na jogada, pega só uma parte. Na época das explosões atômicas, um período curto ali, uau! Isso já mudou o cenário total, né, da coisa. Na época da Inquisição, você pega momentos históricos que a gente estava participando ali, na época das Cruzadas, uau! Na época de Gengis Khan, grandes massacres, grandes coisas, isso tudo aconteceu e está aí, está plasmado aí, continua aí. A gente fala do inconsciente coletivo, campo acásico, está tudo aí, está reverberando, a gente tem acesso aí, de uma maneira ou de outra. A biblioteca está lá, disponível. Consciente coletivo, poderíamos pensar também em relação ao Auschwitz. Está lá. Você pega período nazista, então fica lá, parece que plasmado, né, naquele ambiente, né, cara? Mas uma outra coisa que eu estou pensando aqui também, para não fugir, né, não deixar escapar, é que, assim, quando a gente fala de ambiente natural, vem essa tendência, né, de pensar que é um ambiente harmônico, tranquilo, etc. Porém, cara, você pega, por exemplo, um vulcão. O vulcão não tem nada de sutil e harmônico, né, cara? É uma explosão, cara, natural, mas é uma explosão do jeito, é uma explosão, né? Por quê? Há um acúmulo de tensão. Essa tensão precisa ser liberada. Então, se a gente pensar em termos de mente transpessoal, há ali também um acúmulo de tensão. Não sabemos, né, para além do universo inanimado, como é que essa mente transpessoal agiria, aí é especulação pura, mas pode haver também em certos setores esses acúmulos de tensões também, que são tensões naturais da própria mente transpessoal, não tem nada a ver com a gente em particular, e isso acaba funcionando como uma válvula de escape no universo físico, através de erupções vulcânicas, né, como um exemplo de algo agressivo, é natural, mas não deixa de ser agressivo, né, cara? A queda do asteroide, por exemplo, é um fenômeno natural, mas é hiperagressivo, né? Então,
A natureza não tem essa questão moralista, né, envolvendo, é pacífico, ou é negativo, ou é positivo. Não, não tem esse julgamento, né, cara? Simplesmente ela é aquilo lá. Como escreveu Carlos Paz, não tem escrúpulos. O jogo cósmico está rolando e é tudo válido. O paralelo do vulcão com a nossa coisa mal resolvida vindo à tona é muito interessante, cara. É muito Legal, interessante. É bem legal. A respeito disso também, né, cara? Em certas regiões onde há esse acúmulo de magma, isso tem que, né? Tem que ir. E alguns vulcões que foram no passado e ficaram... São considerados ativos, mas não perigosos. Está sob controle. As pessoas vivem ao redor e tal. Quantos de nós? A gente vê a coisa vindo, não, mas eu pratico meditação, eu tenho mais o controle, eu não deixo mais a coisa vir à tona e deixar jorrar. Também dá para fazer paralelos interessantes com relação a isso também. E é legal porque a gente acaba recaindo num ideal de querer controlar tudo, né, cara? E eventos como esse nos colocam, né, de cabeça assim, né, para baixo, assim, bem humildes, em relação a certos aspectos naturais que não tem nada a ver com harmonia, né? Muito pelo contrário, tem a ver com destruição. Mas parece que espelham características que nós mesmos carregamos em nós, né? E também nos deixa talvez mais humildes para essa aceitação de que há um lado sombra nosso, de que há um lado agressivo dentro de nós, né? Não somos completamente santos, não somos completamente destrutivos. Carregamos ambos os lados, ambas as polaridades dentro de nós e elas se manifestam vez ou outra da forma que está mais prevalente no momento. E mais, te ouvindo agora me ocorreu alguma coisa. A gente vem e, de certa maneira, avalia os riscos e assume esses riscos. A gente sabe, as pessoas que vivem perto do mar, sabem que é muito agradável, é mais perto dos recursos, é fato que facilita a vida. Mas também é fato que as marés sobem, que maremotos acontecem, que tsunamis podem vir a acontecer. Isso é fato. Mesmo assim, pagamos para ver, corremos o risco. Alguns de nós, até num bom sentido, tendo consciência absoluta da impermanência. Porque, como você falou, muitos de nós, os mais sábios, vamos dizer assim, sabem que lugar seguro e controlado não existe. Não existe. Não existe. Exemplo de tragédias, por exemplo, você tem avalanches, né, em locais que são lindos, maravilhosos, né? Recentemente lá em Minas Gerais, que teve aquela queda daquela pedra gigantesca. Como é que você vai imaginar? Então, e assim, é uma área turística muito bonita, por sinal, né? E de repente ocorre isso. Aí você fala, ainda bem que eu estou na cidade, porque isso não pode acontecer. Mas na cidade você pode ser assaltado, você pode levar um tiro. Então, tipo assim, você está sempre correndo risco, não importa em qual ambiente você esteja, né, cara? Lógico que se você propositadamente, né, ir a certos locais, né, tipo, você exagerar no risco, digamos assim, né? Claro. Uhum. Também não é uma boa opção, né, cara? Vou te dar um exemplo. Fazer turismo hoje na Síria, ou em Kiev, não é dos melhores lugares mais seguros para você ir no mundo. Você está aumentando o teu grau de risco e tal. Mas o jogo cósmico é esse. Pode acontecer a qualquer momento, qualquer coisa. É do jogo. É a ideia da impermanência. Precaver-se é importante? Claro. As pessoas inteligentes se precavem. Mas, estamos abertos. Por outro lado, não correr risco nenhum é viver sob quatro paredes e não viver a vida, e ficar ali preso e ver a vida pelo celular e pela televisão. Isso não é opção. Exato. É sobre o domínio do medo, né? E parece que tem muito a ver o medo. Aliás, estados mentais têm total relação com o medo ou falta de medo, né? Então, quanto mais medo, mais tensão você vai gerar, né? E aí você vai ficar cada vez mais acuado em relação a qualquer ambientação, não importa qual for essa ambientação. Se você estiver mais relaxado, menos medo, mas você tende a aproveitar aquele momento, né? Embora o risco esteja sempre presente. Na verdade, não é o tema aqui, mas no fundo você me fez lembrar aquela coisa. No frigir dos ovos, o importante é dar sentido à sua vida agora. Porque amanhã dá para prever, fazer planos, tá? Não dá. Tá lá nas prateleiras, né? Lugar lindo, lá de repente uma pedrinha se solta. Pessoas já faleceram lá, pessoas morreram de frio lá e muitas vezes, quem são as pessoas que morrem?
em esportes radicais? Geralmente são as pessoas que mais sabem, porque às vezes correm o risco e tal, e acidentes acontecem. Por isso que se criou palavras como acidentes, incidentes, imprevistos, elas não existem à toa. Né? Exatamente, cara. Então fica complicado, assim, mas é interessante pensar nessas correlações, né, cara? A mente transpessoal e a mente que vai até esses locais e interage mais ou menos com essa mente transpessoal, né? Então, eu penso em Itatiaia, por exemplo, tem muita gente que tem uma péssima impressão sobre Itatiaia, de que é um lugar para você passar frio, para passar chuva. Nunca mais eu quero voltar lá, pelo amor de Deus. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou fascinado por Itatiaia, porque também, tive experiências boas. Não tive só, também passei por esses perrengues, né? Também não teve jeito. Chuva, direto, frio, mas também tive experiências fantásticas lá, né? Então, depende muito do seu momento também. Eu sei de pessoas que foram 2 ou 3 vezes e tiveram 2 ou 3 experiências muito ruins, com o clima, essas coisas. Então, é normal que a pessoa não se sinta à vontade e pense 2 ou 3 vezes em voltar, né? Mas uma coisa que eu estava voltando, com relação ao planeta, a egrégora do planeta, ela seria formada por todas as criaturas sencientes e tudo que existe aqui e tudo que foi criado o tempo inteiro, não só nós humanos, mas tudo que aconteceu aqui. Tem que incluir todo mundo. Eu li em algum lugar que hoje nós somos quase 8 bilhões, né? Parece, aí eu tenho que verificar, parece que todas as pessoas que encarnaram aqui, o total daria 100 bilhões. Imagina 100 bilhões de criaturas humanas e mente colocando isso aí em toda a história da humanidade aqui agora, tudo isso influenciando o que está acontecendo aqui. Mas todos os animais, incluindo os dinossauros, tudo que aconteceu aqui, as culturas que vieram e tal, tudo isso forma esse grande campo akáshico que está ao redor. Eu falei para você da outra vez, e acho que você ficou adiante de rever, o Robert Monroe, no 3º livro dele, ele fala que ele sai do corpo e olha, ele vê coisas impressionantes aqui, olhando a Terra de fora e almas presas, a gente querendo entrar, a gente querendo sair, uma loucura de energias vindo e voltando. Ele conseguia ver isso, não com os olhos físicos, com outra coisa. Deve ser uma coisa fascinante. Deve ser uma coisa fascinante. Você falou da parte transpessoal. Eu tenho estudado muito essa questão das pessoas ingerindo substâncias enteógenas e saindo do corpo e vendo coisas e saindo da pessoa. Todas elas contam maravilhas do que é essa vida, olhando, elas olham para o planeta e vê muito mais do que a bolinha azul, vê muito mais coisa. E todos são unânimes. É lindo de morrer. É lindo de morrer. E todas, num futuro não muito próximo, mais distante, vem, nós passamos pelo buraco, nós vamos conseguir com o planeta seguir adiante. Mas tem um fundo do poço que ainda precisamos chegar para poder ir à frente, e parece que ainda não chegamos lá, ainda vamos ter que passar por isso daí, construir essa passagem lá para frente. Né? Você falou lindo de morrer, né, cara? E é justamente o uso dessas substâncias mais se aproxima do fenômeno da morte, porque ele, de fato, ele reduz a atividade cerebral, não aumenta, ao contrário do que muita gente acha, né? Ele reduz, vários estudos demonstrando isso. Então, seria a maior simulação de morte real que nós teríamos à disposição seria o uso dessas substâncias, que, paradoxalmente, aumenta, né, a riqueza de detalhes, a própria noção de realidade ela passa a ser aumentada, né? Então, dá essa ideia de que há um enriquecimento da experiência ao se passar por experiências como essa. Talvez a morte seja justamente isso, né? Esse retorno a essa grande matriz, onde tudo fica cada vez mais bonito e mais amplificado, né? Ao invés dessa visão restrita que nós temos através dos 5 sentidos, desse afunilamento que o plano físico e a própria força da gravidade aqui nesse planeta nos faz encarar as coisas de uma forma muito limitada, né, cara? Você estava falando agora, eu estava lembrando, todas as imagens que eu criei das egrégoras espíritas são legais. Mesmo quando o pessoal fala do umbral e tal, é sempre gente ali energizando, passando por uma fase para que a pessoa consiga ir para adiante e tal. Outra coisa que me ocorreu também agora, imagina o que são as egrégoras hospitalares, cara. Também. Ao mesmo tempo, gente salvando vida, gente falecendo, gente lamentando, gente, tudo acontecendo ali. A gente sente isso quando está lá, né? Se você vai fazer o exame é uma coisa, se você vai fazer vai esperar, uma operação é outra. É incrível como aquilo é
é tenso, a palavra é tensa. E quanto que a profissão médica poderia se beneficiar ao se abraçar essa ideia de que é a consciência a matriz de tudo, né, e o universo físico simplesmente a consequência disso, trabalhando em locais como esses, por exemplo, né, onde o estado mental influencia diretamente, de repente, na recuperação de um doente, essas coisas todas deveriam ser mais consideradas pela nossa ciência, mas infelizmente a gente está longe disso ainda, né, cara? Pelo menos no aspecto tradicional, eu conheço muitos médicos que têm a mente aberta, que realmente estão buscando outras alternativas, outras formas de se entender e lidar com esses aspectos todos, né? Bom, a própria psicologia já é uma tentativa, né, de aproximação disso, mas ainda acho que está muito longe. Mas, infelizmente, não é ainda o mainstream, né, cara? Ainda não eu acho que todo esse campo aí ainda requer uma revolução, cara. Tá? Mas eu acho que é compreensível. Eu estava lendo, essa parte me fascina. Era compreensível. Era a luta contra a morte, porque a morte é o grande adversário. Vamos lutar contra a morte. Isso implica o quê? Deixar a pessoa viva a qualquer custo. Chegamos lá, conseguimos. Põe numa máquina, vai virar um vegetal, não tem problema. Estamos revertendo isso. A ideia dos cuidados paliativos hoje em dia, os famosos hospices, em inglês, que são esses lugares que as pessoas vão para morrer com dignidade, morrer em casa. O próprio ambiente hospitalar está mudando. Biofilia, muita planta, as cores, onde há recursos, estamos mudando essa ideia. Mas tem toda uma egrégora social que foi formada, doutor, faça qualquer coisa para manter fulano vivo. Exatamente. Porque advém desse paradigma materialista que só existe isso aqui, então você tem que manter isso a todo custo, né, cara? Então, mais uma vez, o materialismo também influenciando nesse tipo de abordagem. Agora a gente está conversando a falar, não, peraí, vamos falar sobre qualidade de vida, vamos dar uma qualidade para essa pessoa até o final. Está virando muito em voga agora morrer com dignidade, né? Está vindo agora. E os tratamentos, né, com substâncias enteógenas também, pessoas aí em estado terminal, tendo um relacionamento completamente diferente com a morte, né, morrendo muito mais tranquilas, porque passaram pela experiência prévia, né, que deu uma outra perspectiva para elas de realidade, né? Precisa ter. A gente vai ter que voltar a falar, a gente vai sempre estar voltando a esse ponto, que é o grande temor, que é o medo da morte, que a gente vai sempre descartar. E consciente ou inconscientemente, tudo que a gente faz está vinculado a isso. Mesmo que seja indiretamente. Se a gente for ver no cerne da questão, puxa, está lá esse medo que explica todas as instituições que a gente criou. Porque tudo isso, vamos lembrar, é tudo instituição criada pelo homem. Não existia país, não existia estado, não existia fronteira, não existia profissão, não existia nada. A gente foi criando instituições para poder lidar melhor com a realidade. Passamos a mão, né? Foi demais. Fomos demais no micro e no macro, e agora estamos percebendo que não, tem que ser a ideia é holística, vamos ver o ser humano como um todo. Os médicos não viam mais a pessoa como uma coisa só, ela via só o fígado. Só quero saber do fígado, não me importa o resto. Não me importa o resto. Não, vamos voltar, é a pessoa que importa. O Dr. House, daquela série, acho que é o paradigma, né? Eu quero saber da doença, não me importa o paciente, eu quero saber da doença, é ela que eu vou... Estamos mudando essa ideia, né? Mas, cara, é interessante que muita gente ainda vê essa questão da egrégora como um fator externo que independe da minha mente, né? Ou seja, é uma coisa que está lá fora, está no ambiente, que não deixa de ser verdade, é uma ambientação, né? Porém, vai depender muito de como você está, né? Do que você é capaz, que tipo de identidade você vai ter naquele momento, né? Vai se identificar com aquilo, não vai? Então, por isso que eu coloquei, né, esse nome desafiador, a egrégora como estado mental, de que, na verdade, aquilo foi formado por quê? Por estados de mente, né? E a sua é mais um estado de mente, né? Que você vai poder contribuir ou piorar aquele estado, né? Então, como é que você vai agir? Às vezes, essas forças são muito maiores do que nós somos capazes de lidar, né? E aí vai, acho que nos dá aquela sensação de, opa, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Mas, às vezes, não. Você pode até contribuir, deixando aquele lugar um pouco melhor, mas depende realmente muito das circunstâncias, né? Mas eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Muito bem colocado. Essa ideia de a gente pode contribuir para mudar os lugares é fundamental. E outra ideia que eu acho também interessante é, puxa, estou me sentindo mal aqui.
que lição isso quer me dar? O que eu posso aprender com isso? Por que está me pegando pessoalmente? Isso pode ser uma outra, como tudo na vida, pode ser um ótimo trampolim de aprendizado. Exatamente. Não precisa ser eterno, mas pode ser uma válvula bem interessante, um mecanismo bem interessante de aprendizado. Um outro aspecto também que me faz pensar é como as reformas, por exemplo, de uma casa, né, podem dar um outro ar para os moradores daquela casa ali, né? Então, você reformando aquele ambiente, colocando uma cor diferente, você já dá uma outra contribuição para os estados mentais que frequentam aquela casa estarem mudando, ou, muito pelo contrário, um estado mental muito arraigado, muito dentro de um paradigma específico, pode passar o tempo e continuarem a não zelarem por aquele local, destruírem tudo, né? Aquelas pessoas que acumulam coisas, né? Aqueles acumuladores, né? Que acumulam muitas coisas dentro de casa também, como um reflexo de um estado mental de uma pessoa que não está bem, né? Enfim, que ela não está passando por um momento saudável. E aquilo é simplesmente um reflexo, né? A casa, o ambiente onde ela mora é um reflexo do estado mental. Bem colocado. E isso fica mais interessante de analisar quando a gente vê pessoas no plural morando juntas. O quanto cada um se vê refletido ali, se é equilibrado ou não, se a pessoa está à vontade. Quantos não se sentem à vontade, né? E você falou de outra coisa, tem que abrir um espectro aí. As cores contam, a decoração conta, os espaços contam, os bloqueios de energia contam, reforma ou não conta, posição, tudo conta de uma certa maneira. Né? Então, e na arquitetura, por exemplo, né, se a casa tem um bom aproveitamento do sol, né, do sol nascente, o sol poente, para deixar a casa mais quente ou menos quente, cara, tudo isso acaba contribuindo, né, a gente não para pensar a respeito disso, né. Então, acho que, mais uma vez, a relação da mente com o ambiente, ela é muito forte, mais do que a gente imagina, né, cara. E elas são mutuamente influenciáveis, né, e eu acho que essa é a grande lição. Agora já nos encaminhando para o final do episódio, de a gente estar mais atento, né, cara? Ficarmos mais atentos a esses estados mentais, que são coisas que se encontram além dos nossos 5 sentidos, mas dá para perceber. Tanto é que, né, não é difícil, não é incomum as pessoas falarem, né, ter esse tipo de postura. Nossa, que lugar legal, ou nossa, que lugar ruim, que energia pesada. Né? Não só dá para perceber, em alguns locais não dá para mudar. Não tem o que fazer. Mas, teoricamente, a mente sempre dá para mudar. Exato. Faça um esforço, entre num processo de autodesenvolvimento, você consegue mudar. Dá trabalho, como tudo que é bom na vida, dá trabalho, mas você pode mudar. E locais, cidades fantasmas, por exemplo, né? Aquelas cidades que, de repente, estava sendo ocupado aquele local para exploração de algum tipo de minério, etc., depois essas cidades são abandonadas porque o recurso acabou e ficam lá à deriva, né? Então, como tem pouca visitação, muitos dizem que, de repente, aquele local ficou ali simplesmente com as almas que morreram, que viveram naquele lugar, fica aquele ambiente que não tem troca, né? Ele fica viciado ali e, ao se fazer uma visita a esses locais, o que você passa a sentir não é muito agradável. Pode ser. Tudo conta, tudo. Chernobyl é outro exemplo interessante, né, cara? Bem colocado. Até que ponto aquele ambiente ficou esquisito, né, cara? Não saberia explicar de que forma, porque foi evacuado o lugar, né? Bem colocado. Mas... E, por outro lado, olha Hiroshima, o que é hoje. Hiroshima atual, como é linda de morrer, mesmo com as estruturas mantidas, como é linda de morrer a cidade, o que eles foram capazes de reconstruir e tudo. Esse é um aspecto interessante, acho que, da cultura japonesa, com essa capacidade de, apesar das dificuldades, vamos atuar. Né? A gente vai ficar mais passivo em relação a isso, não. E conseguir dar a volta por cima, transformar o local e voltar a deixá-lo de forma agradável, né? Que foi o que não ocorreu por Chernobyl. Outra circunstância também, não tem nenhuma comparação, né? Mas, de qualquer maneira, você tem os dois exemplos, né? Como você... Se bem que lá em Chernobyl é interessante também que parece que a natureza ela voltou, né? Os animais voltaram. Tem um documentário aí que é bem legal. A natureza toma conta. Tá bem à vontade. Que esse é outro aspecto legal, né, cara? Que parece que a natureza não tem tempo feio para a natureza, né, cara? Mas pode estar um caos. Você está no meio da Avenida Paulista, tem uma rachadura no meio do asfalto, tem uma plantinha nascendo ali, né, cara? Então, parece que é um outro exemplo de que, como a natureza. Você não sabe fazer, deixa que a natureza resolve. Ela dá um jeito de tornar aquela região habitável novamente. Se você não atrapalhar, eu dou um jeito, né? Que é muito legal.
É muito interessante, cara, essas analogias, né, cara, e a percepção de quanto que a gente está contribuindo para que aquilo mude e melhore ou quanto está contribuindo para o caos. Né? Então, é uma boa reflexão para que a gente passe a prestar mais atenção nessas coisas todas. Né? Mas é isso. Valeu? Deu? Né, cara? Deu. 10 segundos aqui, acho que deu 1 hora certinho. Bom, então eu queria aproveitar, né, agradecê-lo mais uma vez pela sua presença sempre muito rica. E também pedir para as pessoas ajudarem a gente, né, curtirem o canal, fazerem seus comentários, né, se inscrever aí para ajudar a gente a crescer um pouco mais. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Beleza, Roberto. Grande abraço, cara. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.